Esse irmão do senhor é o que depois vai te ligar à cidade do Novo Gama? É, Ah, sim. é o que vai me ligar na cidade do Porque Novo Gama. eu tô ouvindo o senhor falar e a gente tem flashes de algumas coisas que o senhor conta aqui, ali, a gente ouve. E eu sei que essa infância aí, por exemplo, nós vamos contar aqui para quem está nos ouvindo e não nos conhece, que hoje a Igreja Ponto de Pregação tem aproximadamente 30 projetos sociais. Isso. E a sua infância, a da pastora Adelai, se liga muito a um propósito e a um chamado que depois o senhor coloca na vida de vocês. E hoje vocês impactam a vida de tantas pessoas. E tem uma ligação lá no seio familiar, numa infância, né? E eu sei que também a cidade do Novo Gama, por incrível que pareça, e ver o senhor atuando ali como ministro, como pastor e nos projetos sociais, a ligação que você tem, mas inicialmente essa ligação ela não é tão boa quanto as pessoas acham que era por causa desse episódio com o seu irmão, correto? Correto. E aí, lá na frente, quando o senhor lhe mostra o Novo Gama, existe até um certo impacto da sua parte. Eu não vou dizer resistência, porque eu acho que não é a palavra, mas existe um certo impacto. Poxa, logo o Novo Gama que me traz uma notícia da morte do meu irmão, esse irmão que o senhor está comentando, correto? Isso. Quando o meu irmão ele morreu, foi um momento bem difícil para nós. Um momento muito difícil, foi um dos momentos mais difíceis que nós passamos como família. Que logo passou pouco tempo, meu pai faleceu. Meu pai faleceu pelo momento de tristeza, ficou realmente muito triste, se abalou muito. E depois, ligando uma coisa com a outra, eu vi que meu pai, o coração dele não resistiu. Era um irmão mais velho, meu irmão mais velho era o meu amigo, né? Era o amigão que eu tinha. Um amigão que eu tinha. Hoje, se ele tivesse vivo, tenho certeza que seria um dos grandes amigos que eu teria. E perdemos ele, né? Foi um momento muito difícil para a família, muito difícil para mim. E foi ali que houve a ligação com Cristo, que foram os convites que eu comecei a receber. Ele já ia numa igreja, esse meu irmão mais velho, junto com a esposa, tinha casado. Não era muito frequente, mas eu ouvia falar que ele ia numa igreja. Mas eu ainda não tinha ido para uma igreja. E eu recebi vários convites. Então foi plantada uma palavra no meu coração, uma semente foi plantada no meu coração. E para eu vir me converter foi justamente isso. Eu perdi um pai, perdi um irmão primeiro, perdi um pai. E depois perdi também um outro que era amigo meu, que era um primo, vizinho. E um amigo de adolescência e de infância. Que tinha me chamado para ir nessa igreja onde eu me converti. No dia 31 de dezembro de 94. E eu saí para outro lugar, nós não fomos. Ele acabou que convidou, mas não fomos. A pastora se batizou no dia 1º, foi no batismo dela. Desse mesmo ano? Do ano de 1995. Na virada do ano, ela se batizou. Mas quando o senhor se converte, o senhor enxerga a pastora Adelai no meio dessa... Não. Foi um pouco depois? A pastora se converteu, ela já era da família, né? De cristão. E ela começou a frequentar essa igreja pouco tempo antes. Deveria ter ali uns 6 meses, 8 meses, mais ou menos. E teve o batismo dela dia 1º, que foi num dia que faleceu esse meu primo. Que eu 1º de dezembro... 1º de janeiro de 95. 95. E exatamente uma semana depois, eu fui à igreja. Tinha uma igreja ao lado da minha casa, uma Assembleia de Deus, que eu ouvia as mensagens, ouvia os cultos, e me simpatizava e queria conhecer. Mas havia resistência a alguns familiares meus, que na minha família não tinha nenhum cristão evangélico. Não tinha nenhum. Eu fui o primeiro. Depois eu tive um relato que uma tia minha que tinha se convertido. E depois vieram alguns primos, e hoje tenho meus irmãos, tenho outros primos, mas eu fui o primeiro a ir dentro da igreja evangélica, e me converti. Nasci de novo, tive um novo nascimento. Foi um momento muito difícil para mim. E eu lembro de uma forma muito clara. Você me perguntando agora, me lembro como fosse o dia exatamente agora, falando para você. Eu estava na Santa Maria fazendo a compra de um carro com o meu irmão Jair. E na hora que eu fui fechar o carro, o Espírito Santo falou comigo: para agora o que você está fazendo. E eu parei. Ele falou assim: você não vai comprar o carro? Eu falei: não. Eu falei: eu tenho que ir para o Gama agora. Me deixa no Gama. Ele falou: vamos fechar o negócio. Amanhã eu volto.
Hoje eu tenho que ir no Gama. Eu tenho um propósito no Gama hoje. E ele, sem entender, ele me levou para o Gama. E eu tomei banho, isso eram às 5 horas da tarde. O culto começava em torno de 18 horas, 18h30, essa faixa etária. E eu tinha assumido um compromisso que eu iria. E na hora o Espírito Santo de Deus me lembrou. O compromisso que eu tinha feito. E quando eu cheguei no Gama, tomei um banho rápido. A igreja era uns 300 metros da minha casa. Mas eu levei quase 1 hora para ir até a igreja. Porque eu ia e voltava. Eu dava 2 passos e voltava 1. Dava 2 passos e voltava 1. E quando eu cheguei na porta da igreja, tinha um rapaz que tinha se convertido que me chamou muita atenção. Que era o irmão Júnior. Que ele era um rapaz alcoólatra, tinha uma vida totalmente devassa. E eu vi ele entrando dentro da igreja. Quando ele se ajoelhou na frente do pastor, ele aceitou a Jesus. E aquilo me marcou. Eu estava indo para a escola e eu parei em frente de uma Assembleia de Deus. E quando ele se converteu, no outro dia ele estava transformado. Eu falei, eu quero conhecer esse Jesus que mudou a vida dele. E quando o Senhor falou comigo que eu iria para essa igreja, eu fui 1 hora. A igreja era próxima da minha casa, na quadra 14, entre a quadra 14 e a quadra 12 do setor leste. E quando eu cheguei na porta da igreja, eu era muito tímido. Eu era um homem muito tímido, um rapaz muito tímido. E eu estava com vergonha de entrar na igreja naquele horário, porque já tinha começado o culto. Eu estava perto de finalizar o culto. E pegou um fogo na quadra 50, eu já era bombeiro. Eu fiquei preocupado que o pessoal não for atender. E na hora de entrar, eu falei assim, se alguém entrar na igreja agora, eu entro. Aí vieram 2 senhoras iguaizinhas, camisa branca e saia preta. Pareciam gêmeas. E eu vi elas entrando. Falei, se elas entrarem, eu entro. E elas entraram na igreja. E quando eu virei para a igreja, o rapaz veio até mim. Quem veio? Esse Júnior, que estava na porta dessa igreja. Ele estava lá. Ele já tinha saído da Assembleia, se converteu, mas não ficou na Assembleia, foi para essa igreja batista, que a mãe dele era dessa igreja batista. E eu falei assim, rapaz, ele falou, você não quer entrar não? Eu falei, quero. Tem 1 hora que eu estou tentando entrar nessa igreja, mas não conseguia. Mas entrou essas 2 mulheres agora, que eu falei, se entrasse alguém, eu quero entrar. Aí ele falou assim, eu tenho mais de 1 hora que eu estou ali, não entrou mais ninguém. Ele falou, não, elas estão lá dentro. Eu quero vê-las lá dentro. Ele falou, ele não entrou ninguém. E eu realmente procurei essas 2 mulheres. Elas não estavam dentro da igreja. Elas não estavam, não entraram. O pessoal procurou depois para ver se alguém via. Não estava, não identifiquei. Nunca mais vi essas mulheres na igreja. E é uma forma muito clara, porque eu vi elas entrando, vi como elas estavam vestidas, me marcou a entrada delas e foi algo que me encorajou a entrar. Então foi algo que eu vi, algo que eu presenciei com meus olhos. E realmente eu vi como fosse um sinal do Senhor, do que eu estava falando. Eu entrei dentro dessa igreja. Quando eu entrei, estava finalizando o louvor. Eu não ouvi ministração. Eu não ouvi o que foi pregado. Eu ouvi apenas o último cântico. E no último cântico o pastor perguntou, quem quer aceitar Jesus? E eu fui lá na frente. Porque eu sabia o que eu queria. Eu sabia o que eu ia fazer. E quando eu cheguei até lá, eu falei assim, é esse Jesus que eu quero. Uau! É esse Jesus que eu quero conhecer. É esse Jesus que eu... E eu lembro das 2 pessoas que se converteram junto comigo no mesmo dia. Foi mais um homem e uma mulher. Aí eu vi a igreja, as pessoas que eu convivia, que estava sendo muito falada, era um momento de avivamento muito grande na nossa rua, na nossa quadra, porque foram inúmeras pessoas que se converteram naquele ano de 94 e 95 nessa igreja. Então foi algo que me marcou a minha vida, foi um marco inicial de um chamado que o Senhor tinha para mim. E eu sabia que Deus ia cumprir um propósito na minha vida naquela data. Então, 1 semana depois da perda de alguns familiares que eu tive, meses, depois de um primo e um amigo, eu vim a me converter. E ali realmente eu me converti verdadeiramente ao Senhor, entreguei a minha vida. Fui o primeiro na minha família. Né? Algumas pessoas me taxavam, os amigos me abandonaram, as pessoas que diziam ser amigos me abandonaram porque eu encontrei com Jesus. Eu encontrei com o meu Salvador, o amado da minha vida. Não tenho um pingo, né, de arrependimento do que eu vivi, muito pelo contrário, só gratidão. Gratidão ao Senhor por Ele ter me escolhido, que eu me entendi que eu fui escolhido por Ele.
Eu não fui apenas só chamado para viver um propósito, eu entendo que eu fui escolhido. E eu tive um sonho no chamado ministerial como pastor. E a minha conversão... Na verdade, ali, o senhor já estava sendo atraído pelo Senhor de uma forma, né? Eu já ouvia, tinha 3 meses que eu ouvia os hinos, porque o que me marcou foi a perda do meu pai. Né? Eu perdi um irmão, perdi primo, perdi amigo, mas eu perdi o que era o meu esteio, né? Era o meu referencial, era o meu pai. Seu pai e o seu irmão mais velho, né? Meu irmão mais velho. Que você está mostrando aí. E vi o meu pai sofrendo por um tempo, né? Pela perda do irmão. Então aquilo ali, quando o meu pai faleceu, eu vi que eu precisava ter uma mudança. E ali o Senhor falava comigo. Eu lembro de um hino que eu ouvia, o pessoal vai até achar, vai lembrar, para os mais antigos, e vão lembrar. Era o Matos Nascimento. Quer vitória, vai chorando, geme e chora. E eu ouvia esse hino e eu chorava, porque eu falava assim, Senhor, o que está acontecendo comigo? E eu ouvia hinos que na Igreja Batista cantavam, que foi que me marcou. Né? Hinos de adoração, hinos que realmente nos levavam a entronizar com Cristo. Então hoje nós vemos que hinos que me marcam, quando eu ouço um hino daquela época, eu lembro deles de uma forma muito clara, que nós louvávamos, me traz uma recordação muito boa, né? Do início que o Senhor me chamou, do propósito ao qual Ele me chamou, e trazendo essa saudação dos hinos, do que o Senhor falava, foi isso que me atraiu. Quando o pastor fez o apelo, eu falei assim, você já e agora? Eu me rendi. Convertido. Eu me rendi, estava convertido. Você precisava só testemunhar, eu entendia isso. Eu só precisava confessar com a minha boca, diante das testemunhas, diante do Senhor, diante de todos que ali estavam, que eu estava nascendo de novo. Então foi isso que eu fiz. Eu estou ouvindo o senhor falar dos anos, e algo está me chamando a atenção. Entre 93 até 96, nós estamos falando talvez de 3 anos apenas, o senhor teve grandes conquistas, né? E o senhor teve grandes perdas, né? Então foram 3 anos no qual as suas emoções aí foram mexidas em todos os ângulos. E são datas tão importantes que ela tem a sua conversão, ela tem a sua entrada no bobeiro e tem também um momento importante com a perdas que o senhor já relatou aí. Pastor, nos traz uma palavra a esse respeito. Hoje o senhor ensina muito sobre uma vida de fé. E nós estamos vendo pelo seu testemunho que nos momentos difíceis são capazes de ser transformados também em momentos de vitória e nos conduzir a um propósito que foi designado pelo Senhor, desde que nós estejamos com o coração alinhados. Para hoje, com a maturidade ministerial que o senhor tem, com a palavra da fé que tem no seu coração, qual é o conselho que o senhor nos daria para passar pelos momentos difíceis? Crer no Senhor, saber que você não está só. Quando eu aprendi, de fato, a ouvir a voz do Espírito, entender que Ele está dentro de mim, que eu não estou só, Deus está comigo. A fé que agrada a Deus é entender que Ele está comigo e que Ele me direciona, Ele fala comigo, Ele testifica o meu espírito. E quando eu entendi isso na minha conversão, eu falei assim, Deus me ama. Eu quero dizer para você que Deus te ama. Quando você faz uma aliança, você é tão amado, Deus nos amou de uma forma tão imensurável, nós não conseguimos medir, sendo a gente numa condição de pecador. E o que vem no meu coração é saber quanto nós somos amados e entendendo a natureza que nós temos agora de filho, de justiça. Então isso me atrai tanto a Deus, tanto ao pensamento do Pai que eu tenho, de tanto amor, de tanto erro que eu tinha, de tanta falha que eu tinha, e Ele me amou e me deu uma oportunidade de ser chamado, de ser chamado de seu filho, de fazer parte, de eu ser escolhido, o privilégio de eu ser escolhido para ser o seu filho e levar a sua palavra e entender e incentivar outras pessoas a viver essa vida de fé. Não abandone, creia
viva de forma intensa. A fé é o ativador do reino espiritual. Para tudo que você desejar, agrada a Deus. A fé agrada a Deus. E a fé é operada pelo que Deus derramou, o amor. Porque Deus é amor, então ele derramou, ele encharcou, ele exagerou no que era mais precioso, que é o seu amor sobre as nossas vidas. O senhor acabou de falar uma coisa que a gente, no ponto de pregação, é muito perceptível para nós, que é o amor, ele só opera... Não, a fé só opera pelo amor, né? E a gente faz uma comparação entre a senhora e... o senhor e a pastora Adelaide, não é isso? O senhor com a fé e a pastora Adelaide com o amor. É lógico que a gente vê os dois, as duas fusões nos dois, do a fé e do amor. Mas é lógico que a palavra que o Senhor nos ensina a respeito de fé e de viver esse momento de tristeza com uma alegria, crendo no Senhor, crendo na palavra, declarando a palavra é muito eminente, né, nas ministrações do Senhor. Domingo agora mesmo o Senhor ministrou sobre ser alegre o tempo todo, mesmo que você viva dias difíceis, né? E na pastora Adelaide, pelos projetos sociais que ela acompanha muito de próximo, a gente vê muito essa questão do amor, então a gente acaba fazendo essa comparação. O amor e a fé se fundiram no pastor Roberto e na pastora Adelaide. Nesse momento de conversão, o senhor está na igreja agora, já tendo sonhos, sendo atraídos pelo Senhor, mas tem uma aproximação aí com a pastora Adelaide. Como que acontece? O senhor lembra a primeira vez que o senhor ouviu a pastora Adelaide? O senhor tem essa visão? Tenho. E ali já teve um gatilho? Para mim teve. Você já conversou isso com ela? Porque para mim... Para mim teve. Para ela, não. Ela fala que ela me amou na minha conversão. Que ela me viu a minha conversão de forma sincera, né? Mas não amou como um irmão, né, em Cristo, né? Uhum. Eu falava assim, não, você deve ter me olhado de outra forma, ela é um irmão em Cristo. Mas eu me vi casado com ela. Olha só. Eu me vi, por mais que ela foi um pouco resistente no início. Mas eu me vi casado com ela. Eu vi o Senhor realizando o sonho, né, de um homem, né? Foi o casamento. Vi os filhos. Vi tudo o que ia acontecer na frente. E quando ela falava comigo, ela vinha conversar comigo da palavra, nunca falou de outra coisa. E me recordou uma coisa agora, você me perguntou. Eu estava descendo do ônibus para ir para a escola, que eu trabalhava e ainda estudava. Estava terminando ainda o ensino médio, era o último ano. E eu desci do ônibus, aí um colega falou, você está faltando aos cultos, você não foi mais na igreja. Eu falei, não, porque eu troquei alguns serviços, que nós vamos ter um evento chamado Conjuban, que era um encontro de jovens da Igreja Batista, e foi em Lusiânia. Então eu faltei alguns cultos, porque eu tive que trocar alguns serviços para eu ir para esse evento. Então foi algo novo para mim. Eu trabalhei seguidamente na época do período do carnaval, que ia ser o primeiro. Então foram 2 meses depois da minha conversão. E ele falou assim, as pessoas estão sentindo sua falta lá. Eu falei, quem? Eu perguntei. Ele não quis me dizer muito, mas eu deduzi quem seria, né? Estava sentindo minha falta, né? Fizeram uma visita para mim, mas eu me apaixonei por ela, pelo jeito dela, pela simplicidade que ela tem, pelo amor que ela tem, pela mulher extraordinária que ela é. Me chamou muita atenção e eu falei assim, essa é a minha esposa. Mas eu sei que eu também tinha alguns concorrentes, né? Tinha muitas pessoas que queriam namorar com ela, que também viu que ela poderia ser uma esposa. Mas para a glória de Deus eu fui privilegiado, né? Privilegiado em tê-la conquistado, ter conquistado o coração dela. Por isso que às vezes eu falo, ela é muito mais privilegiada em ter a mim como seu esposo. Eu sei também do valor que o Senhor me deu, não tirando o valor dela é sede de pedras preciosas, como a Bíblia fala, né? Maravilhoso, mas eu até brinco com ela sobre isso, e sei o que o Senhor nos uniu nesse propósito. Mas segue junto com essa palavra aí, que o Senhor está sempre brincando com isso, ela é mais privilegiada,
porque segue um texto bíblico que está por trás, né? Quem viu isso amadurecendo na igreja já liga o fato. Mas algumas pessoas, e a nossa igreja tem muitas pessoas novas, né, chegando, existem outros pontos de pregação nascendo, né, como a gente gosta sempre de dizer. Tem um versículo bíblico que está por trás disso daí. Cita ele para nós, pastor. Aquele que encontrou um esposo, né, encontrou a benevolência do Senhor. Então eu encontrei, glória a Deus por isso, sou feliz, né? Ela é uma pessoa feliz, nós somos felizes, né? Vamos fazer aí 27 anos de casado no próximo ano. Então são 27 anos, já nos conhecemos praticamente há quase 30 anos. Nós vamos fazer 30 anos de uma caminhada, desde quando eu ouvi, né, o primeiro sorriso dela. Me atraiu, é uma mulher que eu amo, né? Amo demais, né? Meu amor, minha princesa, meu presente de Deus, chamo ela meu presente de Deus, porque eu sei que foi um presente. Ela poderia ter casado com qualquer um outro que estava ali cortejando, né? Eu estava numa fase que eu me sentia um complexo, cortaram meu cabelo careca, eu tenho essa foto até hoje lá, careca, narigudo, só tinha nariz e careca, mas eu falei assim, na fase que eu me tive como complexo, foi na fase que o Senhor me presenteou com ela. Foi muito bom recordar. Mas, pastor, quero retomar aqui a questão ministerial, porque em que momento a cidade do Novo Gama entra no radar ministerial de vocês? Se o senhor até me permite, eu vou dar um passo antes, que em que momento que vocês percebem como casais agora, porque o senhor tá me dizendo assim, olha, eu converti já com a clareza de um chamado pastoral. Eu percebia que o Espírito Santo me conduzia a esse chamado. Mas o senhor casou com a pastora Adelaide, e a gente sabe que tem essa conexão do Senhor na vida dela também. Mas em que momento que vocês ministerialmente realmente dizem assim, olha, o chamado começa aqui, ele tá ardendo há um tempo, mas em que momento ele começa e em que momento que o Novo Gama, após esse ministério, entra na visão de vocês? A pastora, ela vem de uma família que tem vários pastores, muitos pastores. E um dia eu estava no Gama e uma mulher me parou e falou assim, Deus vai estar te levantando para pastorear um povo. Eu nem sonhava em ser pastor. Eu sonhava em seguir um propósito. Mas o chamado pastoral, quando ela me falou, eu comecei a ter sonhos. Eu fui chamado para auxiliar no pastoreio. Eu auxiliava, eu ajudava, eu me dedicava. E um dia ela falou para mim assim, uma mulher foi usada por Deus, falou assim, Deus vai te levantar para pastorear. Você vai pastorear uma multidão. E falou que o Senhor... Aí me deu um versículo, um capítulo, Jeremias 23. E eu falei assim, tá bom, vou ler Jeremias 23. Eu fui lá e li. E falava sobre pastores. E eu li, achei interessante. E passou o tempo, esqueci. E eu comecei a ter sonhos, pastoreando. E um dia que me chamou um sonho, eu contei para a pastora Adelaide. Falei, amor, eu sonhei com Jesus. E Jesus como se ele estivesse entrando na cidade de Jerusalém. E eu como se estivesse fazendo ali os pães asmos. E Jesus falava assim, Roberto, vem e me segue. Eu estou lhe chamando para cumprir um propósito. E eu acordei assustado. E no que eu acordei assustado, falei, amor, eu sonhei com Jesus. E Jesus estava me chamando. Ele falou que não, é para eu seguir ele, seguir esse propósito. E passou um tempo, nós começamos a consolidar pessoas, a ensinar pessoas. Nós cuidávamos de pessoas dentro da igreja, auxiliando pastores. E nesse auxílio, nós começamos a entender que nós tínhamos um chamado. E nós começamos a cuidar das pessoas em todos os sentidos. Então nós tínhamos auxílio, nós que auxiliávamos as pessoas, nós que ajudávamos as pessoas. E começamos a consolidar, ela começou a consolidar um pessoal no Novo Gama, e eu ia junto com ela no Céu Azul. Então tinha um pessoal do Novo Gama e do Céu Azul.
Então, do Novo Gama começou a ir para o Gama. Só que chegou um tempo que eles não poderiam ir mais. E do Céu Azul, como eles consolidamos, eles tinham um local de congregação, então eles, não, vocês têm que voltar para a igreja que vocês estavam. Nós não podemos mais ficar aqui com vocês. E do Novo Gama, não. Aí é onde que entra a vida da Vitória. A Vitória fazia parte, a Vitória, a Letícia. Eu não vou lembrar o nome de todas agora, mas a Elimar. Então, todas essas pessoas, elas participavam desse encontro, junto com a pastora. Então, quando o Senhor nos levantou como pastor, nós fomos ordenados a pastores em 2009, dia 19 de abril. Então, ali, o Senhor nos ordenou a pastor, nos chamou para estar auxiliando, ser pastor praticamente auxiliar dessa igreja. E nós estávamos ali consolidando e começamos a trabalhar com casais, a ministrar, a orientar outras pessoas. E tinha esse chamado. E essas pessoas do Novo Gama não queriam mais ir para o Novo Gama. Não queriam mais ir para o Gama, pela dificuldade. Locomoção, né? Locomoção. Para quem está Só nos que a ouvindo, igreja do Novo Gama, aproximadamente aí uns 15 quilômetros. 15 quilômetros. E as pessoas tinham dificuldade de transporte. Aí nasceu praticamente o ponto de pregação no Novo Gama, que já tinha dentro de uma garagem. A pastora ia mais vezes. Aí eu falei assim, nós vamos lá. E o Senhor deu uma visão para ela. Que uma janela que ela ia ver o céu, e o Espírito Santo falou para ela onde que seria. Na cidade do Novo Gama. Eu falei, então vamos. Então já tinha a garagem, foi quando nós fomos para o predinho. Só que é muito interessante, porque eu tinha uma situação familiar, mas aquilo não vinha na minha memória. Eu não me lembrava do lugar, de como foi e da forma. Eu só fui lembrar quando nós já estávamos consolidados no anexo. Eu não lembrava, depois que eu fui lembrar. Falei, meu pai, aonde eu vim? Aonde me causou tantas dores? Cidade do Novo Gama, onde eu tinha pensamentos de dores. E ali o Senhor nos consolidou. Na igreja onde nasceu, onde ela se dedicou, foi. Começamos no predinho. Então nós estávamos no predinho. E a janela foi igualmente, onde ela viu. Já ouvi jeito esse que o Espírito Santo é mostrou para ela. Uma das coisas que a gente aprende muito com vocês é realmente essa questão de ser atento e ser guiado pelo Espírito Santo naquilo que ele está dizendo, né? E a gente vai vendo no decorrer do ministério de vocês, do ponto de pregação, né, pastor? Tudo guiado. O predinho foi guiado, teve uma visão. Eu lembro que depois a igreja vai para onde hoje é o anexo da igreja, onde está a sede dos projetos sociais. Ali também foi um lugar que Deus mostrou para vocês, né? Eu chego nesse momento na igreja, quando vocês estão abrindo ali, mas eu acompanhei já aonde é a igreja hoje, né? E também um lugar onde o Senhor mostrou, o Senhor consolidou, né? O tempo todo a gente percebendo a igreja se movendo pelas direções do Espírito Santo. E isso a gente aprende muito com vocês, né? E é uma coisa que eu carrego muito forte comigo. E pastor Roberto, é interessante que talvez as pessoas falam, o predinho. No predinho tinha uma coisa que eu conheci lá, eu não era da igreja Ponto de Pregação ainda, mas eu conheci, fui lá algumas vezes, né? E eu acho muito interessante porque lá era uma igreja, mas na verdade era um apartamento originalmente. Então o pastor adaptou o lugar e ele tinha algo inusitado. Conta aí pra gente, pastor. Era um apartamento com uma divisória no meio, né? No duas meio. salas. Né? E nós queríamos arrancar essa parede, mas o proprietário falou, não pode arrancar não. Era a estrutura do prédio, né, pastor? E nós abrimos uma janela entre as duas paredes. Então, entre a parede que tinha, entre as duas salas, nós abrimos um quadrado. Então as pessoas se vinham do outro lado. E muitas vezes a gente tinha que ministrar, olhava para um lado e olhava para o outro. Bem no meio da parede. Era bem interessante. Isso era muito interessante, porque a gente chegava, via essa parede no meio, né? E realmente um de um lado, um do outro, e vocês ministrando no meio, tentando alcançar todo mundo, né? Alcançava os dois. Do lado de cá e do lado de lá. E a gente podia perceber algumas pessoas que estavam ali. Sabe, pastor, desde o momento que eu entrei ali, mesmo como um visitante, apesar do lugar ter era pequeno, era um pequeno apartamento, num predinho, escondido no Novo Gama. Uma coisa era evidente, a unção.
A unção era muito evidente. Então, aquilo atraía, a gente era atraído para aquele local, né? E estar ali com vocês e participar junto daquela unção. Então, a gente fala do predinho assim, mas a gente fala com muito carinho, né, pastor? Vocês falam com muito carinho. Você sempre nos ensina a recordar dos humildes começos. Essa é uma palavra que o pastor tem sempre. E quando a gente foi ali vocês foram ali para o Novo Gama, começa o ministério de vocês, aí tem o primeiro local que é esse que é conhecido como Predinho, né? Ele não é muito longe da nossa sede hoje, é no posto. Para quem é da nossa igreja, eu sei que muitos vão estar vendo e ouvindo esse podcast. Na hora que entra no posto Petrus ali, é o prédio que tem uma borracharia bem na frente, é ali que é conhecido como Predinho. Quando você passar ali, olha o primeiro andar. E é interessante. E é dali que é os humildes começos. É interessante lá porque a gente não tinha o dinheiro para pagar o aluguel, não conseguia, né? Com o que arrecadava. Aí muitas vezes o rapaz do posto, da borracharia, a gente estava falando que a gente ia mudar. Ele falou, não, nós vamos pagar a água de vocês, a luz de vocês. E o rapaz da loja de tinta. Porque eles começaram a prosperar nos negócios. Eles não saem daqui, não. Nós estamos prosperando, estamos crescendo aqui. Até hoje ele está lá. E até hoje ele cresceu, ampliou o negócio dele lá. Hoje tem 2 borracharias. Praticamente é um empreendedor ali no Novo Gama. Uhum. E ele sempre se lembra de como começou ali. Então, a semente que eles plantaram, eles prosperaram no que eles fizeram. Então, eles semearam nossa vida ali. E quando o Senhor falou assim no nosso coração, no nosso espírito, de uma forma muito clara, muito audível e muito clara do que o Senhor estava mostrando, que era tempo de fincar estandarte, raízes do Senhor ali na cidade do Novo Gama. Aí foi quando o Senhor me trouxe, aonde eu estava indo. Aí eu caí realmente aonde nós estávamos indo e como nós ficaríamos ali. Aí o Senhor falou assim, você entende agora, Roberto? Em um lugar onde você passou dores, hoje você vai trazer alegria para muitas vidas, salvação, transformação pela minha palavra. E aquilo me confortou o coração. Porque às vezes a gente, quando traz à memória um momento de dores, aí tem algo que superabunda. A proteção do Senhor, o amor do Senhor, a graça do Senhor. Então muitas vezes a gente não quer trazer recordações, mas no lugar onde houve dores, hoje há alegria, há paz, há renovo. Então tudo o Senhor transforma, o Senhor renova. E hoje a alegria que eu tenho de estar ali. Hoje a minha vida, hoje eu tenho mais tempo dentro do Novo Gama, praticamente, de convívio, do que nos outros lugares que eu passei. Uhum.